Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome santo do Senhor por esse momento que Ele preparou para que ouvíssemos a sua santa palavra, que por certo irá alcançar corações e fortalecer vidas na presença de Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Lucas, capítulo 5. O título é A Pesca Maravilhosa. Pois é, incrível porque o Senhor Todo-Poderoso sempre prova a nossa fé. Sempre Ele nos manda fazer coisas que nós pensamos que não vamos atingir aquilo. Vem muitas coisas à nossa mente, mas sempre Ele quer nos dar experiências com Ele. Deus não quer que a gente fique no natural, no superficial, no carnal, no terreno. Não. Ele quer que adentremos ao espiritual. Ele quer isto, porque aí vamos conhecê-lo e vamos, com certeza absoluta, ficar impactados com o seu poder, com a sua misericórdia, com a sua glória. Então, seja o que for, seja a dificuldade que você esteja enfrentando, ou algo que você tenha que fazer, e que você está temeroso, você não sabe como vai resolver essa situação. Deus está no comando dela, Ele vai dar certo. Vai causar admiração em você pela presença de Deus, pelos milagres do Senhor. Porque Deus, Ele nunca opera, nunca na esfera do natural, porque não precisa. Mas quando se trata do sobrenatural, é a especialidade dele. Portanto, que esta palavra, que o Espírito Santo está falando com você através dela, que ela adentre no seu mais íntimo e que ela gere vida, força, alegria, paz, direção na sua vida. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, se depender de Deus, com certeza isto acontecerá. Agora é uma posição nossa de receber o que vem de Deus ou não. Melhor é a gente acatar, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele diz uma palavra na Bíblia que é uma palavra forte. Ele diz: olha, o que eu faço hoje, entendereis depois. Já parou para pensar? Quantas coisas Deus fez na nossa vida e Deus nos mandou fazer, que não entendemos no momento, que ficamos perguntando várias coisas a Deus, mas depois, às vezes passado até muito tempo, a gente veio a entender porque Deus fez aquilo, porque sempre a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, você ama a Deus. Você tem uma aliança com Deus que é intocável, que você jamais permite algo tentar corromper essa união sua com Ele. Pois é, se é assim, Ele é contigo. Ele é contigo. Tudo que Ele faz é para o seu bem. Às vezes, Deus permite algo em nossa vida para que cresçamos espiritualmente, estejamos preparados para viver nesse mundo aqui, que é contrário às coisas de Deus. Como nós podemos viver aqui uma vida natural?
sem conhecer o Senhor, a quem servimos eternamente. Então muitas coisas que acontecem, a gente fica com várias interrogações, mas é Deus no comando. Ele sabe trabalhar, Ele opera poderosamente. Tudo isso para dar o fim que nós esperamos. Ele não pensa em nos fazer mal, nada disso. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando a gente o busca, tem relacionamento com Ele, independentemente do que Ele nos dá. Quando é um relacionamento com a pessoa dEle, não só com as mãos dEle, Ele faz proezas, Ele faz milagres. Eu tenho certeza absoluta que se você der lugar a esta palavra dentro de você, ela vai gerar frutos eternos. Vai te fortalecer espiritualmente, para a glória do nome do Senhor. Pois é, imagine que pesca maravilhosa. Realmente foi uma pesca que foi uma maravilha de Deus, porque não tinha ali chance alguma de haver alguma pesca. Mas quando Deus está no negócio, a Bíblia diz que Ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Nós nos deparamos com situações às vezes tão difíceis de suportar, de vivenciar, e ficamos dizendo: meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai desatar esse nó? Pois é, mas Ele sabe trabalhar, Ele sabe operar poderosamente, Ele sabe fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que versículo tremendo, meu Deus. Esse versículo aí, eu tenho certeza que nós não conseguimos alcançar a profundidade dele. Ele faz tudo muito mais, além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes nem falamos, mas pensamos. E Ele faz infinitamente mais do que isso, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está com aqueles que têm o coração quebrantado e contrito, aqueles humildes de coração, mansos, aqueles que sabem que importa que ele cresça e que cada um diminua. Ele que é grande, só Ele que é todo-poderoso. O poder que nós temos é emanado dele, não é um poder próprio, de forma alguma, é dele. Ele é lindo demais. Que você possa, sabe, o que eu desejo profundamente no meu espírito é que você se aproxime cada dia mais de Deus, o Todo-Poderoso. Por favor, eu não falo de religião, não prego sobre placa de igreja nenhuma, não, Deus não me chamou para isto. Eu quero falar de Jesus, quem é Ele, o que Ele faz. Louvado seja Deus, se aproxime mais dEle, se agarre a Ele, se una a Ele, como um só você e Ele. Faça isto. Deixe quem quiser, muitas vezes, até criticar, ou até zombar, ou até pessoas que vocês estão até perto de você, mas são frias espiritualmente. Deixa para lá. O importante é que você queira buscar Deus, porque a sua vida com Deus não depende de ninguém, só depende de você. Não adianta se
Um exemplo, seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu amigo, seu professor, seja quem for, não queira o mesmo caminho, a mesma fé que você. Amém. Cada um é livre para escolher, para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. O importante é o que você quer. O que é que você quer? Deixa os outros. A nossa parte é orar, pedir pelas vidas. Quem faz a mudança é Deus, conforme o querer soberano dele e a disposição do homem para querer o Senhor na sua vida. Pois é, a Bíblia diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pois é, sempre Jesus estava cercado por multidão ou multidões, sempre. Infelizmente, foi essa mesma multidão aqui que disse crucifica-o, crucifica-o. Por isso que o relacionamento com Deus é pessoal, é individual com o homem. Não é uma coisa que Deus olha para várias pessoas e ali está o povo dele. Não, Deus olha para cada um individualmente. E ali Deus vai ver se é a sua igreja aquela pessoa ou não. Então, a multidão estava ali querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ver milagres, querendo receber bênçãos. Sempre é assim. Hoje é a mesma coisa. Claro que vivemos num mundo que precisamos também do material, porque a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Então nós precisamos ter o nosso suprimento material em várias áreas da nossa vida. Mas temos que entender que o principal é a nossa vida espiritual, porque se ela tiver horrível, se ela não estiver firme na presença de Deus, inabalável, coisas terríveis podem acontecer. Então, da nossa vida espiritual flui tudo que nós precisamos nesse mundo. Flui da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Podemos passar fases difíceis, claro que sim, mas Deus está no comando. Você já viu a lua como é? A lua às vezes está cheia, minguante, crescente, está nova, não é isso? A mesma coisa é a nossa vida. Às vezes estamos com todo o aparato de que precisamos, mas às vezes tem áreas da nossa vida que estão precisando de socorro de Deus. Mas o importante de tudo é que a nossa comunhão com Deus não seja abalada por nada. Não podemos deixar o material corromper o espiritual, porque Deus, Ele é supridor, Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então sabemos disso, sabemos que Ele é fiel, Ele faz, Ele é fiel. Nós que falhamos tanto, meu Deus, infelizmente. Que nós possamos estar querendo sempre ouvir a sua palavra. Sempre. Que é o melhor que existe nesse mundo. É a palavra de Deus. O melhor é o que sustenta, é o que alimenta, é o que fortalece, é o que faz tudo na nossa vida. É a palavra de Deus, a Bíblia. É Deus. Por isso que precisamos nos alimentar da Bíblia, nos alimentar de Deus dentro de nós. Louvado seja Deus. Não queiramos estar só no meio da multidão, não, de forma alguma.
mas queiramos ter intimidade com Ele, estar no nosso quarto, fechar a nossa porta, estar ali numa comunhão mais íntima com Ele, conversar com Ele, amenidades, abrir o coração para Ele, contar tudo para Ele e crer que Ele, você não está falando sozinho ali não. A oração é um diálogo, é uma interação com Deus, é tremendo demais. Louvado seja Deus para todo sempre. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Pois é, vamos entender sobre esses barcos aqui. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, os pescadores já tinham acabado o trabalho deles e estavam ali limpando as redes. Pois é, eles nem imaginavam que haveria uma surpresa para eles. Algo, meu Deus, algo tremendo preparado pelo Senhor, o Deus da glória, o Deus de toda a história. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Tá vendo? Como o zelo do Senhor pelas vidas, ensinar a multidão. Então, assim, quem tem ministério de pregação da palavra, né, quem dirige igreja, quem tem um título ministerial dado por Deus, não pode ser só pelo homem, é por Deus, legalizado no céu, tem essa responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Aqui está dizendo a multidão. Não importa quantos daquela multidão ali vão realmente se voltar para Deus. Por certo, é a minoria mesmo, mas o importante é que divulguemos a palavra de Deus. Falemos dele, sem contenda, sem dissensão, sem briga, sem comparações. Se alguém está pregando errado ou está pregando heresias, vamos pregar a verdade, acabou-se. Deus vai prestar conta, Deus vai pedir contas a cada um. O importante é que a gente pregue a verdade, porque quando nós pregamos a verdade, sempre haverá vidas que a ouvirão. Deus faz um reboliço para que pessoas destinatárias daquela palavra ouçam. Sempre Deus vai fazer. É tremendo. Deus já me ensinou, eu estava me lembrando disso essa semana. Deus me ensinou algo tremendo da Bíblia Sagrada, sabe? Como eu estava estudando, eu fazia faculdade. Sempre eu gosto de trabalhar com dicionário. Sempre. Eu estava com dicionário físico, que eu chamo, né? De junto dos meus livros de estudo, caderno, essas coisas. E eu fui pesquisar sobre algo no dicionário que eu estava estudando. Pois é, quando eu abro, caiu em outra palavra. Quando eu comecei a ler a palavra, o Espírito Santo me levou a eu ler aquela palavra toda e entender o significado daquilo, que eu realmente, como eu era nova, convertida, eu não entendia. E eu peguei e fui na Bíblia e comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu aprendi coisas profundas que eu não sabia, que muitas vezes na igreja não é pregado. Porque a Bíblia diz, fala aqui, e ensinava
Às vezes precisamos ser doutrinados com a palavra de Deus. Então nós sempre vamos aprender, sempre, porque a palavra de Deus é fonte de águas vivas que nunca se esgota. Então cada dia que a gente conhece a palavra, mais tem para conhecer. Incrível. Glórias a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Imagine. Olhe só. Se coloque agora no lugar de Pedro. Eles tinham ali no versículo 2, tinham descido dos barcos, estavam lavando as redes. E Jesus agora diz a ele: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Imagine essa situação agora. Vamos ver o que foi que Pedro falou. Exatamente assim temos que fazer, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa bússola. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, é uma lâmpada acesa. Porque você sabe que lâmpada apagada não serve para nada. Mas se ela estiver acesa, ela guia certinho pela vereda direita. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Já parou para pensar o que aconteceu aqui? O reboliço dentro de Pedro? Eles eram pescadores por profissão. Eles eram exímios pescadores. Eles entendiam do mar, com certeza. E ele está dizendo aqui: Mestre, trabalhamos a noite toda, ou seja, imagine, a madrugada, meu Deus, trabalhando para pescar ali, para eles viverem daquilo ali. Mas ele diz que nada apanhamos, nada. Meu Deus. Mas porque mandas, lançarei a rede. Deus lhe mandou fazer algo. Faça. Só não faça se não foi Deus. Às vezes a pessoa tem emoção e pensa que foi Deus que lhe mandou fazer algo que é sobrenatural. Se Deus, você tem a convicção que foi Ele, como Pedro aqui estava diante de Jesus, faça. Faça, porque você vai ficar completamente impactado, como Pedro e esses colegas dele. Mas por que mandas, lançarei a rede? Tá vendo como a palavra de Deus, ela tem poder para mudar dentro de nós? Ou seja, Pedro, dentro dele, é impossível ele voltar, né, a pescar. É impossível. Mas Pedro, como conhecedor de pescaria, ele disse aqui: nada apanhamos. E o Senhor disse para faze-te ao mar alto. Meu Deus. Olha, era muita coisa que ia acontecer. Deus é lindo demais. Deus nunca vai mandar você fazer algo para o seu prejuízo. Jamais. Ele ali está, meu Deus, te usando como instrumento dele, para você se fortalecer nele, ter experiências com ele e também, óbvio, receber as bênçãos dele. Foi o que aconteceu com esses homens aqui, encabeçados por Pedro.
mas porque mandas, lançarei a rede. Ou seja, ele estava querendo dizer ali, olha, de mim mesmo, eu não acho que vai acontecer nada, porque nós trabalhamos a noite toda. Mas o Senhor está mandando, amém, eu vou fazer. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Não temas, o Senhor, Ele sempre, Ele nos dá novas experiências com Ele. Ele não quer que a gente fique, sabe, naquela mesmice, aquela inércia. Não quer. Ele não quer que a gente sirva a Ele aqui de forma normal, com a temperatura morna. Ele não quer. Ele quer que seja algo forte, um vínculo eterno com Ele. E esse vínculo não pode ser só da nossa boca, falando, não vale nada se for assim. Tem que vir das nossas entranhas. Nós temos que entender que viver nesse mundo aqui sem a presença de Deus, meu Deus, é um vazio profundo. Não importa o que a pessoa tem, os títulos que a pessoa tem, o que a pessoa é, a fama, o sucesso. Tudo isso é nada diante da presença de Deus. A presença de Deus é tudo dentro de nós. É a salvação eterna. Transcende esse mundo aqui que jaz no maligno. É tudo. A presença de Deus é tudo. Você pode até dizer, mas eu estou passando tanta luta, pastor, eu não aguento mais. Tem sido difícil em várias áreas, cada dia é um problema, uma luta, é uma notícia ruim. Mas Deus está na sua vida. Continue a lutar, continue, espere, descanse nele. O que ele falou vai se cumprir. Não vamos ser como as ondas do mar, lá embaixo, lá em cima. Não vamos ser assim, vamos ser firmes, crendo que Ele é fiel, crendo que Ele é o Deus. Meu Deus é o Deus que é presente, Ele é evidente, Ele é permanente em nós. Que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Louvado seja Deus, Ele é nosso amigo. Amigo, sabe o que é amigo? Amigo, talvez você diga, meu melhor amigo é tal, minha melhor amiga é tal. Não, seu melhor amigo é Jesus. E Ele lhe apresenta a pessoas raras que você pode dizer, são minhas amigas, são meus amigos. Mas não são muitos não, não pense nisso. Porque se você imaginar que são muitos, você vai, meu Deus, se decepcionar demais. O amigo é Jesus. O amigo de todas as horas, dos momentos sombrios e dos momentos maravilhosos de alegria, de saltar. Louvado seja Deus. E fazendo assim, tá vendo? Fazendo assim, ou seja, obedecendo o que Deus falou. Mesmo que você ache que o que Deus falou é algo que não é assim, não é dessa maneira que vai acontecer, que você não sabe, que está em dúvida, que você acha que não tem nada a ver, mas faça. Deus não mandou? Se Ele mandou, tem um propósito. É para a glória dele e para a sua alegria, sua honra. E fazendo assim, não esqueça disso, eles obedeceram, crendo que algo aconteceria sobrenatural.
Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Mas como foi isto? Pois é, você já percebeu que a obediência, o que obedecer a Deus traz para nós? Bênçãos dele, milagres. Porque você pode até dizer assim, mas tanta gente que faz tanta coisa errada, que não obedece a Deus, tem tantas bênçãos, por favor. Isso aí soa um pouco como murmuração, entendeu? Porque a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Então, uma pessoa que tem muita coisa, que ela não obedece a Deus, não se rende a Deus, qual a alegria que você pode ter em ver essa pessoa? Qual é a alegria? Ou seja, você coloca tudo, é a pessoa colocar numa balança, valendo mais as coisas que a pessoa tem do que a presença de Deus. Tudo que a pessoa tem, tudo que nós temos, tudo é terreno. Vai ficar aí. O que vamos levar? Você já parou para pensar? É a presença de Deus, somente. Por isso que a nossa prioridade tem que ser ela, sempre a presença de Deus. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro, estar longe de Deus. Meu Deus do céu, o que adianta? Mas o bom é estarmos bem aliançados com Ele, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Ele é o Deus de suprimento. E o mais importante de tudo é a salvação eterna, é termos comunhão com Ele. É o principal. Você está vendo? Você percebeu como está esse mundo cada dia mais materialista, mas é uma ganância, é um desespero por ter. As pessoas estão destruindo umas às outras, passando por cima das outras, traindo, meu Deus, mentindo, fazendo tanto horror, tanta coisa feia aos olhos de Deus, tudo pelo dinheiro. E você veja que quanto mais parece que é uma coisa, quanto mais a pessoa vai ficando de idade, ela não vai, parece que o Deus desse século, conforme a Bíblia diz, cega o entendimento dessas pessoas, que elas se fiam no dinheiro. O Deus delas é Mamon. Você está entendendo? Elas ficam, meu Deus, como se estivessem hipnotizadas pelo dinheiro, pelo poder do dinheiro. E vem a morte, e aí? Para que tudo isto? Se um dia alguém não for encontrar com Jesus Cristo. Você está entendendo? O melhor que existe nesse mundo, primeiro lugar, é ter a presença de Deus. E Ele vai suprir todas as necessidades, tudo Ele vai suprir. Ele sabe trabalhar. A Bíblia diz que pela desonra, dupla honra. É Deus quem diz isso. Ele faz, ele... Você já viu falar no milagre da multiplicação? Jesus operou 2 milagres deste tipo, deste tipo que estão na Bíblia. Pode ter tido muitos outros, mas 2 estão registrados na Bíblia. Ele faz esse milagre da multiplicação em nossa vida. É porque às vezes, né, a luta do dia a dia é tão grande que a pessoa não para analisar o que Deus já fez, está fazendo e vai fazer. Porque eles aqui não tinham motivo algum para lançar aqui, conforme ele diz, ao mar alto, as redes, porque eles tinham labutado a noite toda e não tinham pescado nada. Mas a Bíblia diz que eles, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede.
Você tem obedecido a Deus? Continue. Não pare de obedecer a Ele por nada. Não deixe nada tocar no relacionamento de você com Ele. Nunca deixe. Nunca. E fazendo assim, obedeça a Deus. Continue. Continue negando a si próprio. Louvado seja Deus. Negando a si próprio. Todos os dias. Continue. Independente do que for. O mais importante na sua vida é a presença de Deus. É Deus o Todo-Poderoso. Porque tudo, nunca se esqueça disso, tudo fica aí. Tudo. Você lembra daquele homem que disse: olha, os meus celeiros estão cheios, eu vou derrubá-los, mandar fazer outros, e vou deitar, e vou me regalar, e vou dizer: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, regala-te. Pois é, a Bíblia diz que o Senhor veio e disse: louco, hoje mesmo será pedida a tua alma, e o que tu tens, para quem será? O que é que adianta ter tanta coisa sem a presença de Deus? É lindo demais quando não temos tudo isso, mas temos a presença de Deus, que é tudo, que nos sustenta, que nos alimenta, que, meu Deus, nos dá esperança, sossego diante das tempestades. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. E fazendo assim, o 7 agora, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Olha, precisaram de ajuda. Pois é, a bênção que Deus nos dá sempre é compartilhada. Você já parou para pensar? Nunca usufruímos dela sozinhos. Nunca. Deus sempre tem pessoas específicas que vão ser alcançados pelas bênçãos que Ele nos dá. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Meu Jesus Cristo. Imagine aqui quão grande quantidade de peixes para aqueles homens que tinham passado a noite toda pescando e nada conseguiram. Nenhum peixe. Está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada. Glórias a Deus. Quando com a força do nosso braço não conseguimos nada, mas com o poder de Deus conseguimos tudo. Ele desembaraça o nosso caminho, o Todo-Poderoso. Ele opera milagres. Louvado seja Deus. Ele faz maravilhas. Porque Ele é o Deus Criador. É o único Criador. O Deus Todo-Poderoso, Santíssimo, Altíssimo, onipresente, onipotente, onisciente, soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda glória, todo louvor para o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Pedro, o nosso Deus. E vendo isso, Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. É incrível, meu Deus, é incrível. É incrível. É exatamente isto que acontece quando recebemos um milagre de Deus. É incrível como sentimos-nos tão pequenos que a presença de Deus nos constrange demais. Pedro, ele disse: retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Você está entendendo? Ele estava ali diante do Todo-Poderoso na pessoa do seu filho. E ele estava ali tão impactado pelo milagre que ele disse: olha, é como se ele dissesse: eu não tenho direito de estar diante dele aqui. Não tenho esse direito. Ele é santíssimo. E eu sou falho, pecador, erro. Pois é. Mas o Senhor, Ele opera milagres dentro de nós, concernente à nossa vida. Você veja quantas pessoas que você conhece que antigamente tinham a boca suja de falar tantos palavrões. E hoje, meu Deus, usa os seus lábios para glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas que existe a transformação interior, a purificação, a regeneração que o Senhor faz, a santificação. Essas são operações do Espírito Santo dentro de nós. Então, Pedro, óbvio que ele iria passar por esse processo de Deus, porque ele está dizendo aqui, ele está confessando: retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele não merecia, ele sabia que não merecia estar diante do Deus da glória, ser alvo de um milagre de Deus. Assim somos nós. É incrível. Todas as vezes que Deus faz um milagre na vida daquele que serve a Ele, com temor e tremor, é incrível como nós olhamos para o que Deus fez e quando falamos com Ele dizemos: meu Deus, eu não mereço tudo isso. Eu te louvo por isso. É incrível. A gente se sente tão menor. É incrível. Quanto mais Deus opera os milagres dele na nossa vida, nos dá experiências, derrama sobre nós a sua presença, o seu Espírito. Você está entendendo? Mais nos tornamos menores, mais nos achamos menores, mais somos menores. É incrível. Jamais uma pessoa que tem a presença de Deus genuinamente se acha grande. Jamais. Nunca. Quando você vir alguém se achar grande, se achar bom, se achar o tal, essa pessoa não tem a presença de Deus. Porque quando temos a presença de Deus, nos achamos tão pequenos, que só Deus, para nos fortalecer, para nos levantar, até para pregarmos. Porque diante da palavra de Deus a gente se sente tão nada. É incrível isso. Então, quanto mais você tem a presença de Deus, mais você fica impactado com as obras de Deus na sua vida, com o que Deus faz a seu favor. Porque entenda, por que Ele faz as coisas por nós? Por quê? Por que será que Deus faz? Pela sua misericórdia, pelo seu amor somente. Porque Deus não precisa fazer nada por mim e por você. Porque Deus não precisa que a gente sirva a Ele. Deus é autoexistente. Quem precisa do Senhor, mais do que o ar que respira, somos nós.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse: retira-te de mim, porque sou um homem pecador. O impacto é grande diante, porque aqueles homens ali, eles estavam vivendo no natural totalmente. E Jesus, ele, sinceramente, se você tem uma vida natural, tenha certeza que ele vai lhe dar uma experiência sobrenatural. Você serve a ele, ama ele, mas está naquela coisa, naquela naturalidade. Deus vai te dar uma experiência profunda. E ele deu a Pedro, deu àqueles homens. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o Deus a quem servimos, em quem cremos. Não podemos viver, imagine, como é que podemos nos aproximar cada dia de Deus se não buscarmos conhecê-lo? Como? Difícil demais. Pois é. Então, ele disse aqui: retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Às vezes, durante o processo da luta, da espera de um milagre, de algo que é muito necessário, que precisa vir para resolver as situações. Quando, durante esse processo de espera, de luta, de tanta lágrimas, de tanta, meu Deus, tantas perguntas, só Deus sabe os momentos de fraqueza que cada um passa. E Deus, ele desce a nossa dimensão para entender a nossa fraqueza. Então ficamos ali, sabemos que Deus é fiel, que Deus vai fazer, mas os momentos, a nossa carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca, a carne sofre. A carne padece as aflições da alma. Não é isso? E quando Deus prepara o momento do milagre acontecer, meu Deus, a gente diz a Deus: meu Pai, me perdoe por todos os momentos que eu fraquejei assim, fiquei triste, fiquei abatido, porque eu não entendia o que estava acontecendo. A gente diz, semelhante ao que Pedro disse dentro das limitações. A gente diz: Senhor, eu errei tanto em pensar tantas coisas que eu pensei. E o Senhor estava preparando o meu milagre. A Bíblia diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Espera, não aquele que se precipita, não aquele que quer passar adiante, que diz assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Você tem que fazer o que está na sua alçada. O que é Deus quem faz, só Ele pode fazer. O homem que tentar fazer vai ficar envergonhado, vai ver que não adianta nada tentar fazer o que é da alçada de Deus, o Todo-Poderoso. Pois é, então assim vai acontecer. Eu não sei o que você espera de Deus, mas Ele sabe, o importante é Ele saber. O importante é Deus saber. Então entenda, quando acontecer isto, você vai se lembrar do que Pedro disse a Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Há causas que parecem que foram perdidas, que não tem mais jeito. E Deus prepara o milagre, a surpresa sobrenatural. E quando você olha, você diz: meu Deus, me perdoe, porque eu pensava que não tinha mais jeito essa situação, que não tinha forma de solucionar, já tinha dado isso por encerrado. Me perdoe, Senhor, porque eu errei, eu falhei.
é parecido com o que Pedro disse: retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós somos falhos demais. E o Senhor, eu louvo a Deus de todo o meu coração, porque Ele conhece o nosso interior, Ele sonda os nossos corações, as nossas entranhas, Ele sabe. Ele conhece todos aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. Ele conhece. Por isso que os homens olham a nossa aparência, olham o que temos, né? Sempre é assim. O ser humano, ele peca por isto muito, porque ele vê o que está por fora, mas eu louvo ao Senhor, porque Deus, Ele vê o que está dentro de nós. Ele nos julga segundo a intenção do nosso coração. Tremendo isso. A onisciência de Deus é algo tremendo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Está tudo patente diante dos olhos daquele com quem iremos tratar, o Todo-Poderoso. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Você está entendendo? Ficaram espantados. O que isso quer dizer? Vamos trazer para cá, para atual. O que quer dizer isso? O espanto se apoderara de todos os que com ele estavam. Pois é, pessoas que estão com você ali, com o mesmo espírito que você, o mesmo propósito que você, querendo ver sua vitória de qualquer maneira, elas irão ficar impactadas. O milagre de Deus que te alcançar vai abençoar a vida delas. Elas vão ter mais experiência com Deus. Elas vão, meu Deus, glorificar o nome do Senhor. Elas vão dizer, meu Deus, louvado seja Deus por tudo que Deus faz. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você está entendendo? Pois que o espanto se apoderara dele. Nós cremos no Senhor, óbvio, o amamos eternamente. Mas todas as vezes que o milagre de Deus nos alcança, ficamos espantados. Sabia disso? É impressionante. O milagre de Deus causa assombro, porque sempre é algo que ninguém poderia fazer. Nenhum ser humano, só Deus, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, Santo, Conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. É esta palavra que o Senhor me deu para ministrar. Na verdade, de anteontem para ontem, eu sonhei pregando essa palavra. E eu cheguei aqui para ministrar essa palavra, abri a Bíblia no livro de Lucas 5 e, na verdade, preguei o que veio ao meu espírito pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza absoluta que é uma palavra revelada do coração de Deus para o seu coração. Eu sei que essa palavra vai te fortalecer muito. É uma nutrição poderosa para a sua caminhada aqui na terra. Em nome de Jesus. Quando o seu milagre chegar, se lembre do que Pedro disse. Se lembre, comece a observar a sua reação, a sua, de você. E você vai ver que vai se parecer muito com a de Pedro. O impacto, o espanto.
Louvado seja Deus. E todos que estão ao seu redor, torcendo por você, também serão abençoados pela sua vitória, pelo seu milagre. Esta é a palavra de Deus que Ele tem para você nesse momento. Louvado seja Deus. A palavra de vitória, a palavra de força, a palavra de esperança, a palavra de confiança, a palavra, louvado seja Deus, do milagre de Deus estabelecido na sua vida, o milagre do Todo-Poderoso. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.